Salve programadores! Dando sequência à nossa aula. Dessa semana a gente viu na parte um desta aula sobre escalonamento de dados, vimos normalização e padronização, e agora a gente vai conversar sobre balanceamento. O que que é isso? Balanceamento, a gente vai continuar no pré-processamento, nessa etapa 2 aqui. Então, uma etapa de preparação de dados, de pré-processamento que vem antes do modelo. Só que essa parte de balanceamento, balanceamento de classes, como o nome já diz, classes, ela é exclusiva de problemas para problemas de classificação. Então, se o escalonamento de dados, seja normalização ou padronização, vale para regressão e para aprendizado não supervisionado, o balanceamento de classes, que é tema deste vídeo, é direcionado, é exclusivo para problemas de classificação. Então, a gente está ali ainda no pré-processamento, ok? Voltando aqui. Então, em problemas de classificação, é comum nos depararmos com bases de dados onde as classes não estão representadas de maneira equilibrada. Isso é conhecido como desequilíbrio ou desbalanceamento de classes. Por exemplo, imagine um modelo de aprendizado treinado para detectar fraudes em transações bancárias. Suponha que uma base com 10.000 transações, 10.000 registros nesse dataset, apenas 100 sejam de fato fraudulentas, ou seja, apenas 1% de 10.000. Então, o que vai acontecer? Está desbalanceado. Nós temos duas classes. Uma classe de transações não fraudulentas e outra classe de transações fraudulentas. Então, a gente tem de transações fraudulentas apenas 100 registros e de não fraudulentas 9.900 registros. Está muito desbalanceado. É isso o desbalanceamento. Dito isso, se a gente treinar o modelo, um algoritmo, uma rede neural, dessa forma, desbalanceado, sem qualquer ajuste nas classes, o modelo pode simplesmente aprender a não fraude para todos os casos e ainda assim atingir uma acurácia de 99%, que é um número alto, porém enganoso, pois o modelo não identificou nenhuma fraude. Observa, gente, são 100, todas as transações, 99% é não fraudulenta e 1% é fraudulenta. Isso significa que se sempre o sistema inferir que a transação é não fraudulenta, ela vai acertar 99% dos casos. Então, ou seja, não é um modelo confiável. Por que isso ocorre? Por causa do desbalanceamento. Então a gente tem que tratar isso, e isso acontece muitas vezes. E isso é identificado lá na análise exploratória de dados, gente. Lá que a gente descobre quantos registros tem por cada classe. A gente consegue, é isso, e por isso que é importante essa etapa, para a gente aprender, entender minimamente a base de dados, descobrir algumas coisas importantes para ir tratar no pré-processamento antes de avançar para o treinamento do modelo, tá? Então, dito isso, vamos avançar. Os algoritmos de aprendizado tendem a ignorar a classe minoritária, nesse caso de fraudes, já que os erros cometidos sobre ela têm pouco impacto no valor global da função de perda, como eu mostrei, né? Dou um exemplo aqui. Então, o que acontece? A acurácia, que é uma das métricas, né, de classificação, pode ser enganosa, pois o modelo sempre prediz que a classe majoritária terá alta acurácia, mas será inútil. Foi o que eu acabei de falar. No exemplo anterior, 99% seria de acurácia, né? Por isso, usamos métricas que consideram o desempenho classe a classe, como matriz de confusão, precisão, recall, F1 score. Então, assim, como eu observei no vídeo anterior, o interessante é que nós utilizemos todas as métricas. Foi uma dúvida comum que surgiu no fórum da aula passada. Então, utilize todas as métricas e, a partir disso, a gente espera que os valores deem parecidos. Se a acurácia deu muito alta e outras métricas a muito baixo, tem alguma coisa de estranho, a gente tem que tomar cuidado. Então, é esperado que todas as métricas deem valores altos e que esses valores sejam próximos entre si, tá? Então, voltando aqui para o slide, ó. Tentando responder um pouco as perguntas de vocês, a precisão, ela vai mostrar qual a proporção de valores preditos são realmente positivos. A recall, a proporção de positivos reais que o modelo consegue capturar. E F1 score, a média harmônica entre precisão e recall. Então é interessante aplicar de fato todas elas, tá? Não é uma que é melhor que a outra, quando aplicar uma, quando não aplicar a outra. Aplica sempre todas e vamos analisá-las em conjunto. Esperamos que todas deem valores altos e valores parecidos, tá? Para um modelo
com bom aprendizado. Então vamos seguir aqui com outro exemplo. Imagine que você está treinando um modelo para detectar fraudes bancárias, agora com 1.000 transações. 950 são legítimas, classe 0, transações não fraudulentas, 50 são fraudulentas, classe 1. Então, é um exemplo muito similar que eu dei anteriormente, mas é para reforçar essa ideia com vocês. O problema é que o seu modelo pode aprender a ignorar fraudes e ainda assim parecer bom. Nesse caso, ó, seria se ele aprendesse a inferir simplesmente que sempre transação não fraudulenta, é uma transação legítima, ele vai acertar sempre 95% das vezes, uma acurácia muito alta. Então isso é um problema, por isso que a gente precisa usar as outras métricas e precisamos balancear, ter um balanceamento para impactar menos o algoritmo de treinamento do modelo, tá? Então, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz aplica isso? Quais são as técnicas? Antes eu quero fazer uma observação. A observação é: quando aplicar o balanceamento? A gente só aplica o balanceamento no conjunto de treino, no conjunto de treinamento, tá? A gente não aplica o balanceamento no conjunto de teste. Então, o que acontece? A gente vai dividir a base de dados em conjunto de treinamento e teste e depois a gente vai aplicar as técnicas de balanceamento que a gente vai estudar na sequência somente no conjunto de treinamento. Por que isso? Para evitar o data leak, vazamento de dados, que aplicar o balanceamento antes da divisão pode ocasionar em vazamento de dados. Por exemplo, vocês vão ver que tem técnicas ali que se a gente aplicar o balanceamento de dados antes de dividir o conjunto, vai acontecer o mesmo valor ele ficar nos dois conjuntos, treinamento e teste. Isso a gente já viu que não é legal, isso é um enviesamento do treinamento, isso não é bom. Então, a gente tem alguns problemas que podem acontecer. Então, a gente aplica somente no conjunto de treinamento, é uma observação útil e importante. Vamos para a primeira técnica. A primeira técnica de balanceamento chama undersampling. É uma subamostragem da classe majoritária. Então vamos imaginar que tenha duas. Claro, pode valer para quantas classes tiver, variar a base de dados ter 5 classes, 6 classes, 10 classes. No caso, estou dando um exemplo com 2 classes para ficar didaticamente, pedagogicamente mais simples de entender. Então, como é que é? A undersampling é uma subamostragem da classe majoritária. Então, a gente vai pegar a classe majoritária e diminuir ela ou as classes maiores para aquela que tem a menor quantidade. Então, reduz a quantidade de amostras da classe majoritária ou das que tem mais para igualar com a classe que tem menos. Sempre, nesse caso, o undersampling iguala com as que tem menos. Vantagem, reduz o tempo de treinamento. Então, se for uma base de dados muito grande, com muitos registros, pode ser interessante. A desvantagem é que descarta muitos dados úteis, né? E leva a perda de informação. Por quê? Porque, em geral, quanto mais informação, mais dados a gente tem, tende para apresentar para o modelo, para o treinamento, tende a melhorar o resultado. É o que se espera, né? Na maioria dos casos. Nem sempre isso é verdade. Então, no exemplo anterior, que tinha lá 950 registros de transações legítimas e 50 fraudulentas, após o balanceamento, a gente joga tudo para baixo. Fica sempre, nesse caso, ficaria com 50, porque a minoritária e fraudulenta tem 50 registros, então a gente pega a de classes de transações legítimas, não fraudulentas, e reduz de 950 para 50. Então a gente iguala, a ideia é balancear, é igualar a quantidade de registros por classe. Então nesse caso a gente iguala por baixo, undersampling, tá? Como é que a gente faz isso em código-fonte? Eu tenho aqui um código-fonte, vou copiar ele e colocar no VS Code e vamos executar para ver o que acontece. Então, estamos aqui no VS Code com código-fonte. O que a gente faz? Primeira coisa, tem que importar. A gente vai importar o random undersampling, que é uma técnica de undersampling, tá? Aqui eu estou gerando uma base de dados nova, tá? Com dados criados agora, para garantir que eu tenha uma base de dados com uma classe com 90% dos registros e outra classe com 10% do registro, tá? Então tem uma classe com 90% ou 10%, muito desbalanceada, tá? E está gerando esses dados aleatoriamente. Então eu vou imprimir na tela essa base de dados, as informações dessa base de dados que foi gerada, e depois rodar o random sampling e imprimir
o resultado disso. Então, executando, aqui embaixo a gente vai observar que a base de dados gerada gerou para a classe 0 894 registros, para a classe 1 106 registros. E posso aplicar o undersampling, a gente obtém as duas classes, a classe 0 com 106 registros e a classe 1 com 106 registros. A gente está reduzindo as demais classes para a classe que tem menos registros, ou seja, 106 registros. Então, o undersampling é isso, é garantir que a ideia, né, de balanceamento é que todas as classes tenham mais ou menos a mesma quantidade, de preferência a mesma quantidade, e a técnica de undersampling é balancear por baixo, tá? Pela classe minoritária. Aí tem a técnica, se tem o undersampling, tem o oversampling, tá? O over balancear por cima. Então, a ideia aqui é fazer uma subamostragem da classe minoritária. Então, o que a gente vai fazer? A ideia, basicamente, é copiar, duplicar exemplos das classes minoritárias até equilibrar com a classe majoritária. Então, qual que é a vantagem? A gente vai preservar a informação da classe majoritária. A desvantagem que pode gerar overfitting. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, ó, que eu estou dando exemplo do slide, 950, uma classe, outra 50, a gente vai duplicar ficar fazendo cópias dessa de 50 registros até obter 950. Então, a gente vai ter um mesmo registro várias vezes na base de dados. E lembrando que isso é só para treinamento, não faz isso para o conjunto de teste. Então, apresenta o mesmo exemplo várias vezes das classes minoritárias. E isso pode causar o overfitting. Então, qual que é na prática? É isso mesmo, a gente pega a que tem 50 e faz várias cópias dela repetidamente até que obtenha 950. Vamos lá para o código-fonte. O código-fonte é similar ao do undersample, é muito parecido, e eu tenho ele já aqui no VS Code. Então, observe que agora a gente, ao invés de importar o undersample, é o oversampling. Então, o que mudou basicamente foi isso, que a gente chamou oversampling. O resto aqui, estou gerando uma mesma ideia, a base de dados com 1000 registros, sendo 90% para uma e 10% para outra classe. Executando, vamos limpar aqui. Executando, a gente vai observar agora que a base original gerou 894 registros para a classe 0, 106 para a classe 1. E após aplicar o oversampling, as duas classes ficaram com 894 registros. Então, nós balanceamos essas classes. Se tivesse mais classes, aconteceria para todos ficarem com a mesma quantidade. Como? Jogando para cima, balanceando, né? Nivelando por cima, fazendo cópias, duplicações dos registros. Então, essa é a ideia do oversampling. Tem o undersampling e o oversampling. Qual que é a diferença aqui, basicamente, visualmente falando? É essa. A base de dados original é no meio, tem as classes balanceadas. Do lado esquerdo, o undersampling a gente nivela por baixo, então a gente perde dados das classes mais majoritárias. E o oversampling a gente nivela por cima. Então a gente mantém os dados das classes majoritárias, mas replica, né? Tem o outro lado, replica os dados das classes minoritárias, podendo, nesse caso, causar overfitting, tá? Então, visualmente, graficamente, é isso que acontece. E aí eu quero apresentar mais uma técnica, basicamente é oversampling e undersampling que a gente tem, mais uma outra técnica que é uma especificidade, uma variação do oversampling, que é o SMOTE. O SMOTE é uma sigla para Synthetic Minority Oversampling Technique, ou seja, uma técnica de oversampling, como o próprio nome diz, Oversampling Technique. Qual que é a ideia? Ao invés de a gente vai nivelar por cima, é um oversampling, né? Então vai igualar todas as classes por cima. Só que ao invés de ficar fazendo cópia dos registros, para ter vários registros iguais, duplicados, a gente vai criar, o algoritmo, no caso, criar novas instâncias, novos registros. Essas novas instâncias são sintéticas. Se são sintéticas, elas são artificiais, são registros que não são reais, são registros que não existem, coletados no mundo real. Como que vai ser feito isso aleatoriamente? Claro que não. Tem uma lógica por trás para garantir o mínimo de lógica por trás aí. A gente vai pegar, vai interpolar exemplos reais. Então, as classes que não são majoritárias, a gente pega, o algoritmo vai pegar, por exemplo, dois valores que são da mesma classe e interpola eles, ou seja, a partir deles gera um novo valor
por exemplo, vamos supor que um está aqui, outro aqui, eu gero um valor no meio dos dois. Então, interpolo os dois e vai gerando valores novos, valores sintéticos, para não ter exatamente valores repetidos, como acontece no na oversampling tradicional. Vantagem: reduz drasticamente o risco de overfitting, como que acontece no oversampling tradicional, no caso, né? Mas por outro lado, como desvantagem, pode gerar exemplos irreais fora da distribuição natural da classe. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Então, vamos lá para o código-fonte. No código-fonte, não. Vamos dar uma ideia um pouquinho melhor. Tem um slide aqui. Eu já expliquei, mas para ficar um pouquinho mais claro. Qual que é a lógica por trás do Smoke? Deixa eu mudar meu rosto aqui. Primeiro passo: para cada instância, cada registro da classe minoritária, por exemplo, o caso do exemplo é a fraude, ele encontra seus vizinhos mais próximos dentro da mesma classe. Ao invés de simplesmente copiar esse valor, ele cria um novo ponto, um novo dado, em algum ponto entre o exemplo original e o exemplo e os seus vizinhos. Vai gerar um valor aleatório entre o ponto original e os seus vizinhos e gera esse novo dado, que é o ponto 3, aí o novo ponto sintético. Ele é sintético, ou seja, não existia antes na base de dados, é um valor novo, mas um valor novo dentro da lógica de dados coletados reais que existem. Então, como resultado, é isso aqui, ó. Deixa eu tirar meu rosto. A base de dados original é essa figura mais à esquerda, ó, tem uma base de dados em que as classes, que é o quadradinho azul, é uma classe, o círculo verde é outra classe. Então a gente vê claramente que tem mais registros, mais dados da classe do quadradinho azul. A do meio, a gente está com o Smoke criando novos dados sintéticos. Então, esses círculos vermelhos são os novos dados criados sinteticamente a partir dos dados reais, são os verdes. Então, observe que tem uma lógica, está interpolando esses valores, tentando criar dados que fazem sentido, que esperando que eles reflitam dados reais. E como resultado, a gente obtém a figura da direita, que é uma classe balanceada, né? No caso, os azuis e os verdes mais ou menos na mesma proporção. A gente espera que seja uma quantidade igual, mas que faça sentido. Então, observe que não é duplicação como o oversampling tradicional. Então, vamos para o código-fonte. O código-fonte, mais uma vez, está aqui. Deixa eu colocar meu rosto. E aí a gente vai lá para o VS Code. O código VS Code não é esse daqui, tá? O que eu colei, então, ó, a gente vai importar o Smoke. Então, ele tem já o Smoke, o oversampling sintético. Importa ele. Aqui a mesma coisa, está gerando a mesma coisa dos exemplos anteriores, uma base de dados com 1000 registros, 90% para uma classe, 10% para outra. E a gente aplica, em vez de ser o undersampling ou oversampling tradicional, aplica o Smoke. E imprime. Então vamos executar para ver. Vocês vão observar que a base original, a gente tem mais uma vez, a base original no caso, criada 897 registros da classe 0, 103 da classe 1, e após aplicar o Smoke, a gente nivela por cima. As duas classes passam a ter 897. Só que nesse caso, não duplicando valores, mas gerando dados sintéticos, dados artificiais, pela interpolação dos valores reais. É uma técnica muito interessante, muito usada, tá? Então, vamos avançar aqui para o slide. Ó, os dados desse exemplo anterior que a gente fez, no código-fonte, eles foram gerados artificialmente com a função make classification, né? A gente criou dados aleatórios para dar como exemplo aqui. Que por padrão, essa classe, ela gera já atributos na mesma escala. Então, a gente não precisou escalonar, que foi o tema da aula 1, né? Da parte 1 dessa aula. Mas, em dados reais, quando a gente pega a base de dados reais, o arquivo CSV, o que acontece? Ela não vai estar dessa forma, a gente precisa padronizar. Então, a padronização ou a normalização, que é o escalonamento de dados, continua sendo necessária. Ela é necessária ser feita antes da aplicação do Smoke. Então, a recomendação é que faça o escalonamento, seja normalização ou padronização antes, depois divide a base de dados em conjunto de treino e teste e aplique o balanceamento, se for um problema de classificação, sobre o conjunto de treinamento. Essa é a sequência correta de ser feita, tá? Então, essa observação é importante. Dito isso, então, para finalizar, o balanceamento de classes é uma etapa importante.
de problema de classificação quando há forte assimetria entre classes. Então, se tiver uma diferença muito pequena entre classes, entre os registros, talvez não seja necessário fazer o balanceamento, mas quando há uma forte assimetria, um grande desbalanceamento, tem que ser aplicado. Ignorar essa etapa pode levar à construção de modelos aparentemente eficazes, mas inúteis na prática, tá? Então, principalmente quando o objetivo é identificar eventos raros, como a gente já viu, com exemplo, né? No caso de fraude, mas poderia ser doença, que poderia, de repente, uma doença rara. Então, isso poderia ser prejudicado. Então, mais do que escolher a técnica certa, é essencial avaliar cuidadosamente as métricas adequadas para o modelo final ser mais justo, confiável e útil. Então, esse é o alerta. Aplica as métricas. Não ficou legal, volta, vê o que pode ser melhorado. De repente, esqueceu uma etapa do pré-processamento, aplica uma outra técnica de pré-processamento. Talvez mude o algoritmo de treinamento do modelo. Não tá, testou várias vezes, a rede neural não está melhorando, muda para um Random Forest, por exemplo. Aí avalia, mas sempre olhando as métricas que a gente estudou na aula passada. Elas têm que ser umas métricas parecidas e elevadas, tá? Que é o que a gente espera para problemas de classificação. Então, chegando ao final da aula, mais uma vez dividido em duas partes, espero que esteja sendo útil. É um conteúdo muito grande, a disciplina de aprendizado de máquina, que a gente está tentando, em poucas aulas, dar um curso introdutório para vocês terem uma visão até ampla. Claro que não dá para entrar em tantos detalhes, mas amplos para vocês conseguirem trabalhar e realizar seus projetos de aprendizado de máquina. Valeu, então eu estou encerrando esse vídeo. E é isso, até mais!